Então, ontem nós vimos como resolver lá o quadrado, vou colocar aqui, né, o quadrado da soma de dois termos. Então, só vou fazer aqui para revisar. Então, se nós tivéssemos lá 2x menos mais 8 elevado ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado da soma de dois termos, né? Aqui 2x é um termo e 8x é outro termo. E a gente podia resolver fazendo a multiplicação passo a passo, ou usar lá aquela regrinha, né, do primeiro produto notável. Quando eu tenho isso aqui, eu faço o quadrado do primeiro termo. Então, 2x elevado ao quadrado é 4x ao quadrado, né? Eu levei os dois números aqui ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes o 2x é 4x. 4x vezes 8, 4 vezes 8, 32x, mais o quadrado do segundo termo. Então, 8 elevado ao quadrado, 64. Então, isso é o que a gente viu ontem e fez alguns exercícios. Hoje a gente vai ver quando é o quadrado da diferença. Aqui era o quadrado da soma, porque eu tinha um mais aqui. Se eu tivesse um menos, seria o quadrado da diferença, né? Entre dois termos. Então, eu vou passar a regrinha para ver como que fica. Então, nosso segundo produto notável é esse, né? Você deve colocar aí, quadrado da diferença. Então, de forma genérica, eu tenho um termo, pode ser um termo com número e letra, menos um outro termo, também que pode ser número e letra, só letra, elevado ao quadrado. Então, quadrado da diferença. A diferença é o menos. Se eu fosse resolver isso aqui, passo a passo, usando esse genérico aqui, eu faria o seguinte, né? Pegaria, como está quadrado aqui, eu vou escrever ele na forma da multiplicação. A mais B vezes A menos B. Então, em vez de colocar o quadrado, eu vou colocar os dois termos aqui. E vou multiplicar, fazer essa multiplicação de todos os números que estão aqui por todos os números que estão aqui. Vou fazer a propriedade distributiva. Então, vou começar lá. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Agora, eu vou multiplicar o menos B. Menos B vezes A dá menos BA ou menos AB, né? Não importa, porque se eu tenho uma multiplicação, se eu falar para você 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, é a mesma coisa, a ordem não altera. E por último, menos B vezes menos B. Menos com menos na multiplicação dá mais. B vezes B, B ao quadrado. Aqui eu tenho dois termos semelhantes que eu posso juntar. Então vai ficar A ao quadrado menos, eu tenho 2AB, né? Tem um aqui e um aqui, então menos 2A vezes B, mais B ao quadrado. Então essa aqui seria o resultado desse quadrado da diferença. E aí observem que a única coisa que fica diferente quando a gente faz o quadrado da soma é o sinal daqui do meio, do termo do meio. O resto fica igual. Então a gente pode usar aquela mesma regrinha, muito parecida, só vai mudar o termo do meio. Eu vou escrever para vocês a maneira como a gente pronuncia, como a gente fala. O quadrado do primeiro termo. E agora, a única coisa que muda em relação àquele outro que a gente estava fazendo é isso aqui. Era mais, né? Agora vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais, então agora fica igual de novo, mais o quadrado do segundo termo. E aí é legal memorizar. Então, toda vez que eu tiver o quadrado da diferença de dois termos, eu faço o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Fazer um exemplo. Professora, Oi? ali tá tipo 2 vezes o primeiro vezes? 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. É só para não escrever 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo,
Eu sempre reduzir, né? Deixar o mais simples possível. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Vou fazer aqui um exemplo. Fazer alguns exemplos, aí fica mais fácil. Então, digamos lá que eu tenho lá x menos 9 elevado ao quadrado. Então, ó, é o quadrado da diferença. Então, menos aqui. Então, o que eu vou fazer? O quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x. Então, o quadrado do primeiro termo é x ao quadrado. Menos, então, vou usar esse menos, 2 vezes o primeiro termo que é o x. 2 vezes x, 2x. Agora, vezes o segundo, 2x vezes 9 dá 18x. Mais, agora é o mais, o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o 9. 9 ao quadrado, 81. Vamos fazer um outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, 3x menos 6 elevado ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado da diferença. Então, menos aqui no meio. Vou fazer o quadrado do primeiro termo. Então, 3x ao quadrado vai ser 3x é 9x ao quadrado. Então, eu levei o primeiro termo ao quadrado. Agora, eu vou fazer menos, coloco menos aqui, 2 vezes o primeiro termo. 2 vezes. Posso fazer aqui embaixo, né? 2 vezes 3x dá 6x. Então, agora, o resultado eu multiplico pelo segundo termo. 6x vezes 6, 6 é 6, 36, né? Vai dar 36x mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 6. Elevado ao quadrado dá 36 também. Então, vamos lá. O quadrado da diferença. Então, eu faço o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é a, o quadrado do primeiro termo é a ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes a, 2a, vezes o segundo. 2a vezes 5, 2 vezes 5, 10a. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 5, o quadrado de 5, 25. Vamos lá, letra B. De novo, quadrado da diferença. Então, o quadrado do primeiro termo. Então, vai ser x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes x, 2x, vezes o segundo. 2x vezes 13, 2 vezes 13, 26x. Quadrado do segundo termo. 13 ao quadrado, 13 vezes 13. Dá 169. Vamos para o próximo. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 4x. 4x elevado ao quadrado é 16x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo. 2 vezes 4x dá 8x. O resultado vezes o segundo. 8x vezes 5, 8 vezes 5, 40. 40x. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 5. O quadrado de 5, 25. Tudo bem até aqui? Tudo. Então, letra D. Quadrado do primeiro termo. Então, 5 ao quadrado, 25. Vai ficar 25x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5x, 10x. 10x vezes 7, 70x. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 7. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 49. Agora a letra E. Quadrado do primeiro termo. 10x dá 100x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro. 2 vezes 10x dá 20x. Vezes o segundo. 20 vezes 2, 40x. Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Então, o terceiro produto notável que a gente vai ver é o produto da soma pela diferença. Produto é a multiplicação. Então, a gente vai ver a multiplicação de uma soma vezes uma diferença, com o mesmo números. Então, vamos fazer genérico aqui. Digamos que eu tenha lá um A mais B. O A é um termo, pode ser com letra, só número. O B também. Se eu multiplicar
por esses mesmos números, esses mesmos termos aqui, só que ao invés do mais, vai ter um menos no meio. Então, isso aqui que é produto da soma pela diferença. Quando os números são os mesmos, né, os termos, as letras, é tudo igual. A única diferença é que um vai estar somando e o outro vai estar diminuindo, sendo a diferença. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero que vocês tentem fazer primeiro, depois eu vou explicar. Quero ver o resultado em que vocês chegam. Se eu tivesse, por exemplo, x mais 3 vezes x menos 3. Quero que vocês façam aí. Vai usar a propriedade distributiva, né? X vezes x, x vezes menos 3, depois mais 3 vezes x, mais 3 vezes menos 3. Então, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Aí agora aqui, mais 3 vezes x dá mais 3x. E mais 3 vezes menos 3 dá menos 9, né? Porque mais com menos a multiplicação dá menos. E olha o que acontece aqui. Eu fico com dois termos opostos, né? Eles têm o mesmo valor de quantidade, mas um é positivo e outro negativo. Se fosse dinheiro, tô devendo R$3, eu tenho R$3, eu pago, zero. Então lembra que quando tem números opostos, eles se anulam entre si. E aí ficou só o x² com menos 9. Eles cortam. Então fica x² menos 9. Porque esses dois aqui se anularam. Então toda vez que eu multiplico uma soma por uma diferença, os números, as letras são as mesmas, mas um tem o mais no meio, o outro tem o menos, quando eu resolvo vai dar dois termos aqui opostos, que eu corto ele. E vai ficar isso aqui. Vocês quase chegaram na resposta. Aí eu vou passar para vocês aqui aquela regrinha que a gente estava fazendo, para a gente saber quando isso acontece. Vou escrever aqui. Então, quando eu tenho uma multiplicação da soma pela diferença, o resultado vai ser sempre o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo aqui, né, que é o primeiro termo dos dois, menos, vai ser sempre menos no meio, o quadrado do segundo, que no caso aqui é o b, menos o quadrado do segundo termo. Então, esse aqui ainda é mais fácil ainda, mais rápido de fazer. Porque naquelas outras davam 3 termos. Aqui vai dar sempre 2. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E pode acontecer de aparecer o da frente com menos, o de lá com mais. Mas sempre vai estar assim, números iguais. Um vai ter o mais no meio, outro vai ter o menos. Não importa a ordem. Então, fazendo. Tenho lá produto vezes da diferença pela soma, ou da soma pela diferença. Como que eu faço? Eu pego o quadrado do primeiro, né, que é o n, então fica n ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 8, o segundo é 8, 8 ao quadrado, 64. Está aqui resolvido. Aqui mesma coisa, né? Produto. Então, você vai resolver o segundo. É que eu estou dando como exemplo, depois eu vou passar para vocês. O primeiro termo e o segundo termo é isso aqui, ó, o primeiro termo e o segundo termo, que é o mesmo daqui, primeiro termo e segundo termo, tá? A gente vai... Mas só quando os dois forem igual, né? Quando os dois forem iguais e um é mais e outro é menos. Mas a gente vai sempre se referir, como são os mesmos números, então o primeiro termo daqui e o primeiro termo daqui são o mesmos. O segundo termo daqui e o segundo termo daqui, o que muda é o sinal, né? A gente vai pensar só no número. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é o 5x. Vai ser 25x ao quadrado. Menos, sempre vai ser menos, o quadrado do segundo, que é 3, né? 3 ao quadrado, 9. Aqui também, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro vai ser a ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 7 ao quadrado, 49. Então, lembra que não é o primeiro, assim, o primeiro aqui, o segundo aqui. É o primeiro termo, como são iguais nos dois, eu vou me referir a um só, tá?
o primeiro e o segundo. Ou eu posso me referir a esse primeiro e o segundo, mas é o mesmo número. Então, aqui também, produto da diferença pela soma. Eu faço o quadrado do primeiro é 5, então o quadrado é 25. Menos o quadrado do segundo. O segundo é y, então y ao quadrado. Letra D. Então, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro. Primeiro é 2m. Então, o quadrado de 2m é 4m ao quadrado. Lembra que eu tenho que levar todo mundo aqui, nesse primeiro termo, ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. O segundo é 3. 3 ao quadrado, 9. Então, vamos lá. Então, o primeiro aqui é produto, aliás, é quadrado da diferença, né? Então, vou usar aquela regrinha lá, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, primeiro termo, quadrado do primeiro termo, dá 9x ao quadrado. Porque 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado é x ao quadrado. Menos, então eu vou fazer 2 vezes o 3x, dá 6x. 6x vezes 1, 6x. Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 1 é 1 mesmo, né? 1 vezes 1, 1. Então tá aqui, resolvido. Agora aqui, o segundo é o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá, quadrado do primeiro termo. Então, isso aqui é o quadrado. Vai dar 64x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, dá 16x, vezes o segundo. 16 vezes 5, dá 80, né? 80x. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 5. 5 ao quadrado, 25. De novo, mais um ali que é o quadrado da soma. Então, nós vamos fazer o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo. 2x vezes 15, 30x. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 15. 15 vezes 15, 225. Resolvido. Agora aqui o próximo. Agora é produto da soma pela diferença. É uma multiplicação. E eu tenho termos bem parecidos, né? Os números, que as letras são a mesma, a diferença um é mais, outro é menos. Então, isso eu faço o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 9 ao quadrado, 81. Então, lembra? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por último, mais um quadrado da diferença, né? Igual o primeiro aqui. Eu faço o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo. 2 vezes 17 dá 34x, mais o quadrado do segundo termo. 17 vezes 17, 289.